bom dia. Eu dei uma paradinha aqui para compartilhar com você algo que tem estado no meu coração desde ontem e Deus tem falado fortemente a respeito de Joabe. Quem era Joabe? Joabe era um militar, era o braço direito de Davi na sua guerra. Ele era estrategista, ele era um comandante, ele era aquele que tinha várias funções em uma só. Ele também era conselheiro, né? Ele era conhecido pela sua braveza, pela sua frieza. Ele era campeão em guerra. Ele era um homem valente. Joabe era um homem valente. Mas Joabe escondia algo dentro de si. Joabe tinha uma personalidade fria. Joabe tinha uma personalidade perversa. Joabe tinha uma personalidade egoísta. E Joabe tinha uma personalidade interesseira. Quantas pessoas estão na igreja, estão perto de homens de Deus, como Joabe, que estava perto de Davi, servia a Davi, ele honrava a Davi. Ele tinha uma honra muito grande, muito bonita em relação ao seu rei. Ele sempre quis que Davi fosse o primeiro. A luta de Joabe, todo o seu empenho no seu comando, na sua função, não era só para proteger Davi, mas que Davi fosse conhecido como um grande rei. Ele tinha orgulho do rei que ele tinha. E você olhando para isso, você fala, nossa, que característica bonita de um servo. E quantas pessoas tem dentro da igreja que tem essa característica? Quantas pessoas que são crentes, são servos, mas que têm essa característica, que estão lá, que querem fazer, que querem cuidar da igreja, que querem cuidar do seu pastor, que querem fazer o melhor, mas traz consigo, na sua personalidade, coisas que não são, caracteres que não são compatíveis ao reino de Deus. Joabe, ele tinha uma maneira perversa de militar. Ele foi conhecido como um dos maiores assassinos, dos maiores bárbaros em termos de estratégias de guerra. Davi dá uma ordem para Joabe quando Absalão, seu filho, quer tomar o reino dele. Davi é perseguido pelo próprio filho, mas Davi dá uma ordem a Joabe para que não mate o seu filho. E Joabe, quando viu Absalão preso nos galhos da árvore, ele não pensa. Joabe, ele não se lembra da ordem, porque ele tinha uma sede de vingança. Havia em Joabe uma sede de vingança. Uma por causa do seu irmão que foi assassinado, e ele mostra claramente a sede de vingança. Mesmo ele militando junto ao rei, mesmo ele vivendo junto ao rei, ele não consegue ter as características do rei de ser manso, de ser humilde, de ser um homem perdoador. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Joabe convivia com Davi, mas ele não conseguiu trazer para ele este coração de Davi. E é por isso que no decorrer da vida de Joabe, ele acaba se perdendo. Porque mesmo ele sendo um grande militante, um grande comandante, um grande estrategista de guerra, mesmo ele tendo tido muitas conquistas, ele não conseguiu conquistar a si mesmo. Ele não conseguiu vencer o inimigo que estava dentro dele. Ele não conseguiu vencer os caracteres negativos que estavam dentro dele. Ele não conseguiu vencer a perversidade, a frieza, o egoísmo. Joabe era um homem capaz de usar a religião, o próprio Deus, ao seu próprio favor, para as suas conquistas, para os seus benefícios.
Ele não media esforços para conseguir aquilo que ele queria. Joabe não tinha uma coisa chamada equilíbrio. E nós, servos de Deus, precisamos andar em equilíbrio. Nós, servos de Deus, precisamos estar em equilíbrio. O equilíbrio é o próprio Espírito Santo. É Ele quem nos dá o equilíbrio entre fazer e o não fazer, entre o falar e o não falar. Então, Joabe, ele não conseguiu ter a essência que Davi tinha, mesmo ele convivendo com Davi. E nós encontramos isso hoje de uma maneira tão fácil. Pessoas que estão dentro de uma igreja, de um ministério, que mostram o seu melhor, que até parece ser o melhor em prol de Deus, em prol do reino, mas não é, é em prol de si mesmo. Pessoas que estão fazendo o melhor, o seu melhor, mas não é para que o rei, nosso Senhor, seja honrado, mas para que ele mesmo seja honrado. Este é o espírito de Joabe. Joabe, ele queria aparecer. Joabe, ele queria ser o melhor. É tanto que nós vamos ver mais para frente que ele também tenta ser rei. Ele também tem a intenção de ser rei. E Joabe, a morte de Joabe é algo que fica para reflexão. Joabe, ele é morto à espada, porém agarrado no altar, nas pontas do altar. Aquilo é um sinal de misericórdia. Aquilo é um sinal de que naquele momento ele teve fraqueza, ele teve medo. Naquele momento ele entendeu que ele não era tão bom assim, que sempre vai existir alguém melhor naquilo que a gente faz. Naquele momento ele entendeu que acabou. E nós precisamos agora fazer uma reflexão para saber se os nossos caracteres, eles também foram convertidos. Se a nossa personalidade interior, tudo aquilo que está em nós, também foi convertido. Nós precisamos buscar do Senhor se somos convertidos em toda a área da nossa vida, ou se existe alguma coisa para ser convertida. Será que eu estou caminhando com Deus e eu sou realmente de Deus? Eu tenho a essência de Deus? Eu tenho o equilíbrio de Deus? Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos todos os dias ter uma reflexão de quem nós somos no reino, de quem nós somos na visão de Deus. Não é na visão humana, não é na minha visão, não é na visão do meu pastor, é na visão de Deus. Como é que Deus está me vendo? O que eu preciso mudar em mim para que eu não venha morrer e naquele momento que a morte vier até a mim, eu falar, acabou, não tem mais como eu mudar. Eu fiz tudo errado, não tem mais como eu mudar. Então nós precisamos correr atrás enquanto existe tempo. Nós precisamos correr atrás de sabermos quem somos e de como nós podemos mudar, nos corrigir enquanto ainda há tempo. Nós precisamos conhecer a Deus a cada dia, para que o espelho dele reflita em nós aquilo que nós precisamos mudar. Então esta é a palavra que eu deixo para você hoje. Para a honra de Deus, para a glória de Deus, que possamos crescer realmente em graça e conhecimento, que possamos realmente sermos cristãos, verdadeiramente em espírito e em verdade, que possamos adorá-lo não somente com a nossa voz, mas com a nossa vida, principalmente com a nossa vida, que possamos sair do exterior e sermos realmente, de fato, lá de dentro, o cristão que agrada ao Senhor. Amém? Eu louvo ao Senhor por mais um dia. Vocês estão me vendo aqui de cabelinho curto, né? Sem mega, diferente. Mas isso foi um processo de cura. Um processo de cura na qual um dia eu vou estar
conversando com vocês, dando esse testemunho. Não vou estar colocando mais mega. Deus vai estar agindo e fazendo com que ele cresça. Porque o mais difícil ele fez. Ele não nascia. Ele teve uma parte do meu cabelo que não nascia. E o Senhor trouxe a cura. Então agora é profetizar a cura. E continuar vivendo de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração. Fica com Deus. Shalom Adonai.